Olá, eu sou o professor Beto e o tema da nossa aula será Aspectos Populacionais e Demográficos. Vamos lá! Brasil, aspectos populacionais e demográficos. Hoje vamos falar um pouco sobre os aspectos demográficos do Brasil. Assim, falar de demografia é trabalhar os conceitos relacionados à população. Observar o seu processo de crescimento, quais são as causas, fatores que levam ao crescimento ou mesmo à redução da população de um país. Nesse caso, a do Brasil. E também vamos observar um pouco sobre essa dinâmica de crescimento, bem como também as características relacionadas à qualidade de vida da população brasileira. Imigração, emigração, são elementos que estão relacionados ao processo demográfico. Então, observar no dia a dia essas relações populacionais são fundamentais para entender o crescimento ou não da população de uma determinada região, do seu estado ou mesmo do nosso país, consequentemente do planeta Terra. Hoje nós vivemos em um planeta que apresenta um quantitativo demográfico de cerca de 7,5 bilhões de pessoas. Só o território brasileiro possui 210 milhões de pessoas. Somos o quinto maior do planeta em população. É claro que as maiores populações concentram-se na Ásia, principalmente na China, que ainda tem a maior população do globo, seguido pela Índia, pelos Estados Unidos, Indonésia e, por fim, temos o Brasil com 210 milhões de pessoas. Entender um pouco da trajetória de como essa população ela chegou a esse quantitativo é importantíssimo para avaliarmos as condições de vida, bem como entender essa dinâmica. Assim, a contagem da população ela é feita através do censo demográfico. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 10 em 10 anos, faz a contagem da população, que nós chamamos então de censo demográfico ou recenseamento demográfico, que é uma pesquisa que colhe informações sobre a população de um país. Aí nós podemos ter informações relacionadas à quantidade de pessoas, membros de família, qualidade de vida, salário e condições gerais da população. Então, quando nós observamos esses aspectos, nós temos que levar em condições alguns processos que aumentam e que diminuem a população. Alguns países hoje já apresentam uma redução populacional, então a população começa a diminuir. Alguns países e regiões do globo ainda continuam a ter um aumento populacional. Então, dessa maneira, os fatores que podem contribuir para o crescimento da população estão relacionados ao quê? Nascimento, o número de nascimentos, a entrada de pessoas em um país, que é a imigração, a chegada de pessoas. Então, quanto mais nascimentos e maior a entrada de pessoas, a tendência é que essa população cresça. Fatores que podem levar à diminuição está relacionada ao óbito, ou seja, o número de pessoas que morrem, e também a saída de pessoas, que nós chamamos de emigração. Então, se a entrada ela é maior que a saída, há um crescimento populacional. Chegam mais pessoas do que saem daquele país. Automaticamente, a população pode crescer. Já se a saída ela é maior que a entrada, há um crescimento populacional negativo. Então, a tendência é que a população possa diminuir. Outro fator que nós temos que levar em consideração é o número de nascimentos associado ao número de óbitos. Então, nós chamamos isso do quê? De taxa de natalidade, então está aqui nascimento, a taxa de natalidade, comparada à taxa de mortalidade, ou seja, o número de óbitos. Então, se nascem mais pessoas do que morrem, automaticamente nós temos um saldo positivo. Se nasce o mesmo tanto que morre,
essa população cresce de forma nula. Se morre mais do que nasce, então a população ela já começa a diminuir. Então, nós temos como parâmetro a taxa de natalidade e mortalidade, que caracteriza o que nós chamamos então de crescimento vegetativo ou crescimento natural. O crescimento vegetativo ele pode ser positivo, nulo ou negativo. Se a população está aumentando, nós temos um elevado crescimento vegetativo. Se a população ela está equilibrada, não cresce, o crescimento vegetativo ele é nulo. Agora, se a população está diminuindo, esse crescimento vegetativo ele é negativo. Como será que é a situação da população brasileira na atualidade? A população brasileira ainda está crescendo? Ela parou de crescer? A população brasileira ela está diminuindo? Então, esse é o objetivo da aula. Além desse processo que nós observamos, nós temos vários outros indicadores que devem ser observados nas questões demográficas. Entre eles, o que eu havia mencionado, taxa de natalidade, que é o número de nascidos, tá? Número de nascidos vivos em um período de 1 ano, excluindo o número de crianças que nasceram mortas ou que morreram logo após o nascimento. Então, a taxa de natalidade, número de nascimentos vivos ou de nascidos vivos no período de 1 ano por grupo de 1.000 habitantes. A taxa de analfabetismo, ela leva em consideração a taxa de pessoas analfabetas em um país, uma região ou estado. É outro elemento importantíssimo, outro indicador fundamental nas questões demográficas. Importante para avaliar as condições e qualidade de vida. A expectativa de vida. Quanto tempo as pessoas elas vivem em média? Então, quantos anos espera-se que os recém-nascidos vivam em média, levando-se em conta o padrão de vida da população naquele período? Vocês possivelmente nasceram a partir da década de 2000. Eu nasci na década de 1980. Lá a expectativa de vida era um pouco mais baixa. Vivíamos um período de crise, inflação elevada no país e não havia muitas perspectivas de desenvolvimento. Então a expectativa de vida ela ficava ali em torno dos 70 anos, ou um pouquinho menos. Espero viver um pouco mais, né? Mas tudo bem. Já vocês que nasceram a partir da década de 2000 em diante, as perspectivas de desenvolvimento e crescimento do nosso país, elas melhoraram bastante. Então essa expectativa de vida ela já supera os 70 anos e hoje pode chegar em algumas regiões do país a até 76 anos. Então isso mostra claramente uma evolução nas condições de vida no nosso país. As pessoas que nasceram mais recentemente, a expectativa de que elas vivam mais é bem maior, dada as melhores condições de educação, de trabalho, a qualidade de vida na atualidade. Outro importante indicador que nós consideramos é a taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade ela indica o número médio de filhos por mulher em idade reprodutiva. Se nós pegarmos lá atrás no Brasil, e se você observar com seus avós ou parentes, tios, talvez eles tiveram um grande número de filhos. Hoje, a maior parte das mulheres no Brasil tem, em média, 2 filhos. Então, lá na década de 1960, a taxa de fecundidade era de cerca de 6 filhos por mulher. E hoje, em torno de 2. E a tendência é que ele continue caindo. A taxa de mortalidade infantil é outro indicador importante a ser avaliado. Então, ele mede a quantidade ou quantas crianças morreram para cada grupo de 1.000 habitantes antes de completar 1 ano de idade. Então, se muitas crianças morrem antes de completar 1 ano de idade, significa que nós temos problemas no país, principalmente em relação a saneamento, em relação à alimentação, à nutrição, a cuidados com as gestantes, entre outros. Então é fundamental para que tenhamos uma análise mais completa sobre os aspectos demográficos, entender essas taxas, esses indicadores.
Então isso acaba sendo fundamental. Bom, a vida dos brasileiros, ela acabou melhorando nos últimos anos. Como nós observamos no gráfico, a expectativa de vida, ela aumentou. Em 1940, por exemplo, a expectativa de vida era de 45,5 anos. Então, um brasileiro com 50 anos, ele já era considerado idoso, era considerado velho. Hoje, um brasileiro com 80 anos ainda está ali sendo produtivo, um brasileiro que tem condições de contribuir muito para o seu país. Isso porque a expectativa de vida ela aumentou. E hoje ela está, em média, né, no ano de 2018, em torno de 76,3 anos. Então o brasileiro ele está vivendo mais. Claro que ainda nós temos muitos problemas sociais no nosso país. Mas, no entanto, a expectativa de vida ela leva em consideração uma série de fatores, como, por exemplo, a qualidade de vida. O acesso dos brasileiros, por exemplo, à saúde. Quanto maior esse acesso à saúde, a medicamentos, vacinas, esses brasileiros podem viver muito mais. A habitação, então um local adequado para que as pessoas vivam. Hoje, no nosso país, uma parte substancial da nossa população ainda vive em condições precárias, vivendo em subhabitações, em habitações subnormais, sem saneamento, sem atendimento de saúde. A renda dos brasileiros também é importante, porque é essa renda que vai fazer com que ele tenha acesso a melhores condições de vida, uma melhor alimentação, um melhor local de moradia, acesso à educação de qualidade. Os brasileiros eles devem estudar mais. A nossa média de educação elevou-se, porém ainda é baixa. Acesso à cultura, atividades físicas. Então são processos que ao longo do tempo são fundamentais para que a expectativa de vida ela aumente, né? Então nós percebemos que de 2011 em diante ela permaneceu relativamente estagnada. É necessário que nós tenhamos melhores condições sociais e de vida para que a expectativa de vida do brasileiro aumente. E depende de você estudar mais, se qualificar, contribuir para que esse país ele apresente melhores condições para que os futuros brasileiros possam viver mais e possam viver com qualidade, ter uma melhor qualidade de vida. Então isso acaba sendo fundamental. Entre eles está a educação. Ainda no nosso país, uma parcela da população brasileira não sabe ler ou escrever. Então a taxa de analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais de idade, ela acaba sendo responsável por tirar as condições de uma parcela da população, por limitar essa população. No Brasil todo, hoje nós temos cerca de 6,8% da população analfabeta. A região sudeste é a que apresenta a menor taxa, em torno de 3,8%, seguido pela região sul. E a região nordeste é a que apresenta a maior, superior a 13% da população sendo analfabeta. Então, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, 2019, a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais, ela gira em torno de 6,6%. Ou seja, cerca de 11% da população brasileira, 11% dela, 11 milhões de brasileiros são analfabetos. Isso é ruim, porque tira as condições dessa população de ter um melhor emprego, de ter um melhor acesso à renda, à saúde, ter acesso a condições de vida, que promove uma melhoria nas condições de vida geral da população brasileira. Então a educação, nesse caso, ela é fundamental. Nós só vamos garantir um acesso a uma ascensão social baseada na educação. Ela acaba sendo fundamental e é um dos importantes elementos e itens aí dos aspectos demográficos. Então nós percebemos que a população brasileira, ela gira hoje em torno de 210 milhões de pessoas.
Mas se você pegar esse gráfico, por exemplo, você pode observar que lá no início do século XX, no final do século XIX, a população brasileira ela era extremamente reduzida e nós passamos por um processo de crescimento até chegarmos ao estágio atual. Então, qual foi o fator que contribuiu para esse crescimento da população brasileira? Será que ela continua ainda hoje crescendo? Qual a tendência? Ela vai continuar crescendo por muito tempo? Esse gráfico ainda vai se elevar de forma significativa? Então, nós percebemos que até o ano de 1990, a população brasileira ela passou por um elevado crescimento populacional. Então, a população brasileira cresceu muito. Então, o crescimento vegetativo positivo, decorrente principalmente do quê? Da migração e a diminuição da mortalidade infantil. A taxa de natalidade ainda era um pouco elevada. Então, aos poucos, a população brasileira começou a ter uma redução da taxa de mortalidade e a natalidade continuou elevada. No início do século XX, a população ela começa a crescer de forma substancial e chega até o final do século XX ainda com um crescimento relativamente positivo. Após a década de 1990, percebemos que esse crescimento ele já passa a ser um pouco menor. Então, gradativamente, hoje o crescimento vai diminuindo. Então, o crescimento começa a ser menor a partir da década de 2000. Então, ocorre uma diminuição da taxa de fecundidade, o número médio de filhos por mulher acaba diminuindo. Isso deve-se a uma série de fatores, entre eles a urbanização. Além disso, além da redução da taxa de fecundidade, nós vamos ter o planejamento familiar, as mudanças culturais, são fatores que acabam contribuindo para essa redução do crescimento populacional. Então lembre-se, no início do século XX, a população brasileira ela cresce significativamente, isso decorrente principalmente da redução da taxa de mortalidade, entre eles a mortalidade infantil, e a manutenção das taxas de natalidade elevadas. A taxa de fecundidade ainda era muito alta, o número médio de filhos por mulher ainda era bastante expressivo. E no final da década de 1990 para o início da década de 2000, essa situação começa gradativamente a mudar. Ou seja, a população começa a ter um crescimento mais lento. Decorrente do quê? Da redução da taxa de fecundidade, o número médio de filhos por mulher, o planejamento familiar e as mudanças nos padrões culturais da população que contribuem para a redução da taxa de natalidade. Consequência disso, hoje a população brasileira ainda continua crescendo, porém o crescimento da população brasileira hoje já é mais lento. Possivelmente até 2050, nós vamos ter em torno de 240 milhões de brasileiros. Então hoje já chegamos a 210, ainda vamos ter um crescimento razoável. Porém, após 2050, a tendência é que a população brasileira pare de crescer totalmente. E por volta de 2100, a população brasileira vai começar a diminuir. Isso porque a natalidade ela vai estar aí muito baixa e a taxa de fecundidade vai girar em torno de 1 filho por mulher. Lembrando que a taxa de reposição ela é de 2 filhos, né? Então, se essa taxa de fecundidade ela ficar abaixo de 2 filhos por mulher, a tendência é que a população diminua. Mas até 2100 vai demorar um pouquinho, mas já está bem próximo, né? O tempo passa assim. Então, levando em consideração esses aspectos, a taxa de mortalidade no Brasil, ela apresenta aí uma redução. Nós observamos essa redução na taxa de mortalidade, principalmente lá no início do século XX. Isso deve-se principalmente a alguns fatores de saúde, entre eles a disseminação do uso de sulfas, antibióticos e inseticidas, ou seja, vacinas, medicamentos, investimentos em saneamento, investimento em melhorias nas condições de saúde. A população brasileira não crescia muito lá no início do século XX, por quê? Porque nasciam muitos, porém morriam muitos. Hoje, nascem e morrem, só que, no entanto, em números mais equilibrados. A natalidade já não é tão alta e a mortalidade diminuiu muito também. A taxa de natalidade também caiu.
após 1980, 1990, 2000, essa taxa de natalidade ela também vai apresentar quedas. Isso deve-se principalmente à queda na taxa de mortalidade, o processo de urbanização, as pessoas elas passam a viver nas cidades, e isso, claro, cria novas condições e hábitos culturais também, favorecendo a queda da mortalidade infantil, a queda da taxa de fecundidade, que são fatores importantes nesse aspecto. Então, observando aquele gráfico anterior, você percebe que no início o crescimento elevado se deve à redução da taxa de mortalidade. E atualmente a redução do crescimento populacional se deve-se à redução da taxa de natalidade no Brasil. Observando então a pirâmide etária, o que é a pirâmide etária? É um gráfico etário que mostra a distribuição da população por faixas de idade. Você pode observar a taxa, a população brasileira aí no período de 1980, a população brasileira em 2000 e a população brasileira a partir de 2010. Então são 3 períodos distintos. O gráfico etário ele vai ser dividido em 3 partes. A parte de baixo aqui é a base, tá? Então você pode observar a base. A parte do meio é o corpo da pirâmide que corresponde à população adulta. Base, população jovem, corpo, população adulta, e o topo constitui o quê? A população idosa, a população a partir de 60 anos. Hoje seria a partir de 65 anos com a elevação da expectativa de vida. Percebemos que em 1980 a maior parte da população brasileira era jovem. Em 2000 nós já observamos que essa população ela muda o seu perfil. A população jovem ela vai diminuindo, a população adulta vai aumentando e o topo da pirâmide, a população idosa, a terceira idade também começa a perfazer uma parcela maior. Enquanto em 2010 nós já percebemos que a taxa de natalidade, que é a população jovem, a base da pirâmide, diminui bastante. O corpo eleva-se e o topo também acaba ampliando. Então percebe-se que há uma maior participação hoje da população adulta e da população idosa, e a população jovem acaba diminuindo. Isso deve-se principalmente a essas mudanças que nós observamos em relação ao comportamento demográfico da população brasileira. A tendência é que nós tenhamos um número cada vez maior de pessoas com mais de 65 anos. Isso leva a outro processo que nós chamamos de envelhecimento populacional. Como a expectativa de vida da população aumenta, isso favorece o que nós chamamos de envelhecimento da população. Problemas que a Europa enfrenta hoje, né? Então, alguns países têm muito mais idosos do que jovens. Isso gera problemas em relação à mão de obra. São outras situações. O nosso país ainda não é afetado por essa situação. Hoje nós vivemos uma janela demográfica, que é a quantidade elevada de população adulta, um momento de crescimento e desenvolvimento. Mas a partir de 2050, possivelmente, o número de idosos ele já será superior a 20% da população brasileira e o número de jovens será cada vez menor, graças a essa baixa taxa de fecundidade e de natalidade no país. Bom, fechando então esses aspectos, nós podemos observar aí a distribuição da população pelo território. Aonde que estão esses 210 milhões de brasileiros? Observe no mapa que nós podemos perceber essas áreas mais escuras. As áreas mais escuras, então, representam a maior concentração demográfica. Porém, nós podemos observar que a região norte e a região centro-oeste basicamente concentram uma menor parcela da população, apresentando imensos vazios demográficos. A maior parte da população brasileira concentra-se principalmente ao longo do litoral. Nós caracterizamos esse processo como densidade demográfica, que é a distribuição da população por quilômetro quadrado. Você leva em consideração a população dividida pela área. Isso vai caracterizar hoje no território brasileiro uma população em torno de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Aqui você tem um esquema para você desenvolver a densidade demográfica utilizando esse exemplo. Mas em relação ao Brasil,
nós consideramos a população total, 210 milhões de brasileiros, dividido pela área do nosso país, cerca de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, em torno de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Observe o seu estado aí no mapa, observe a sua região. O seu estado ele é densamente povoado, há uma forte concentração populacional ou ele apresenta uma baixa densidade demográfica? Se você vive em regiões do centro-oeste e do norte do país, a densidade demográfica ela é menor, concentrando-se principalmente em algumas grandes cidades, que são as capitais dos estados dessa região. Agora, se você vive em porções do sul, sudeste e parte do nordeste, então nós temos uma elevada densidade demográfica. A demografia é fundamental para que possamos entender e compreender a dinâmica populacional. Espero que vocês tenham entendido como que se deu todo esse processo de crescimento e desenvolvimento da população brasileira, como que ela cresceu e como que ela diminuiu. Assista esta e outras aulas no nosso canal do YouTube, TV Reme Campo Grande. Até a próxima aula!